Bom, então vamos, tudo bem? Vamos preparado aí com a defesa, com o doutor Rodrigo Stucchiero. Obrigado, doutor Aloysio. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez pela excelência do trabalho que exerce, não só na presidência do Tribunal do Júri, mas sobretudo na segunda vara do Tribunal do Júri. Uma satisfação, uma honra poder trabalhar e aprender com Vossa Excelência todos os dias, tecer as homenagens do carinho desse defensor. De igual modo, cumprimento do doutor Douglas Ontegardo. Até brinquei aqui no intervalo que eu estava com raiva dele, porque como esse homem fala bem, isso me deixa irritado, tem hora, mas eu cresço com isso, na verdade. É uma irritação que é uma, vamos chamar de uma irritação boa, né? Não é uma irritação ruim. A não ser que eu pego um livro e jogo em você para tirar sua atenção, enfim, mas enquanto isso não acontecer, está tudo bem. Mas parabéns, doutor Douglas. Eu acho que o Tribunal do Júri a gente tem que celebrar mesmo a dialética, o bom trabalho, o trabalho racional, a forma concreta e conclusiva de exposição das teses. Vossa Excelência fez muito bem a opinião ministerial de hoje, como sempre faz, enfim. Então eu acredito que a gente celebra bem o direito e a cortesia aqui do Tribunal do Júri e podemos dizer que damos exemplo. Então, fico muito feliz de poder participar desse julgamento hoje com Vossa Excelência e que a gente continue seguindo por muito tempo aqui, recebendo o carinho e os cumprimentos do defensor público. Cumprimentar a Camila aqui hoje, Camila mestranda de Direitos Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que se dispôs gratuitamente, generosamente, a ajudar a defesa hoje e posso dizer que a ajuda foi inestimável e os pontos colocados por ela hoje estarão na minha boca, vão passar através da minha boca. Muito obrigado pela participação. E a gente não vai cantar não, mas ontem foi aniversário dela, então parabéns pelo aniversário, muitos anos de vida e felicidades. Cumprimentar Ricardo, Renata e o Anderson, os fiéis escudeiros do doutor Aloysio, também pessoas nobilíssimas com quem eu tenho satisfação de trabalhar todos os dias, recebo o carinho da defesa. Meus amigos de farda, os policiais militares aqui que se fazem presentes, recebo o nosso carinho e homenagem também. Nós temos muito respeito pela atuação de Vossas Excelências no dia a dia, nos protegendo aí, protegendo a sociedade, nos protegendo também aqui no plenário do júri. Recebo os nossos cumprimentos. E eu não conheço os demais pessoas que estão aqui, mas recebo os cumprimentos também de quem participa hoje desse julgamento. E por último, o Michael, que eu conheci somente nas vésperas desse julgamento. Ali até o rostinho dele ali, vou pedir licença para me aproximar. Michel, obrigado pela possibilidade também, por confiar na minha defesa que será feita aqui hoje. Espero conseguir traduzir em boas palavras, em boas teses, aquilo que você expressou no seu interrogatório, não só hoje, mas em todas as vezes que foi ouvido. E eu acredito em Vossa Excelência, e quero que os jurados também nos acompanhem nesse sentido. Muito embora, para julgamento dessa questão, senhoras e senhores e senhor jurado, acreditar ou não na palavra do Michael é um aspecto secundário. É um aspecto secundário. Quando Vossas Excelências forem para casa hoje, tendo proferido o voto de consciência que decidirá a liberdade desse rapaz, se alguém perguntar, vocês não são obrigados a responder, mas se alguém perguntar, você condenou Michael? Condenei. Por quê? Porque eu não acreditei nele. Se essa for a resposta, eu terei falhado na minha missão de propor para vocês que julguem conforme o direito determina que os julgamentos sejam feitos. É óbvio que a gente leva em consideração o que as partes dizem e a gente acaba confiando ou não naquele depoimento, naquelas lacunas que ficam sobrando, mas, no final das contas, eu quero crer que o julgamento de hoje, principalmente, ele não seja um julgamento, aí, com todo respeito ao Ministério Público, não seja um julgamento baseado na confiança. A confiança, ela é importante para o nosso dia a dia, para os nossos aspectos morais. Quando você está dirigindo o seu carro e você passa pelo sinal verde, é porque você confia que do outro lado a pessoa vai obedecer ao sinal vermelho. É uma questão de confiança. Isso a confiança, ela está presente no dia a dia de todos nós. Nós tomamos decisões baseadas, sobretudo, na confiança. Só que no sistema de justiça, embora nós usemos a confiança, é um pouco mais delicado, é um pouco mais complicado. Primeiro porque a gente não, quando a gente decide passar pelo sinal verde, a confiança ou o excesso de confiança poderá gerar uma responsabilidade para nós mesmos. No sistema de justiça, não. O nosso ideal de confiança, ele vai gerar prejuízo ou benefício para um terceiro, que no caso do processo penal é o réu. Então,
ainda que eu compreenda que nós precisamos trabalhar com a confiança quando tratamos de justiça criminal, ela tem que ser vista com temperamentos, e eu vou explicar por quê. Antes de iniciar propriamente dito a defesa, eu vou fazer só um exibicionismo, porque no dia 15 eu corri uma maratona, então a partir do dia 15 eu sou maratonista. E não sei se posso falar isso, mas acho que todo mundo um dia devia correr uma maratona, porque ela é uma síntese, uma metamorfose, é uma síntese da vida. Quando você corre uma maratona, e para quem não sabe, maratona é uma distância de 42.195 metros. Então, 42 quilômetros, 195 metros. Você, no início, você está confiante, você começa a correr, e aí você começa a ver outras pessoas correndo, ver pessoas felizes, e aí alguém se machuca no meio do caminho, você começa a duvidar, você começa a pensar, será que isso vai acontecer comigo? Mas você persiste, vai indo, e aí lá pelo quilômetro 10, você fala, será que eu vou ficar com fome? Será que eu vou ter cãibra? Mas você continua, e vai indo, as dores começam a acontecer. Depois do quilômetro 20, com dores nas pernas, você começa a pensar, mas eu vou continuar fazendo isso me prejudica. E aí, se alguém falar para Vossas Excelências que correr uma maratona é algo saudável, essa pessoa está mentindo. A maratona é um esporte que vem muito mais da tradição grega, ele é muito mais agressivo ao corpo humano do que saudável. As pessoas estavam preocupadas comigo porque eu emagreci muito ao longo desses últimos 3 meses. Eu explicava, não, eu estou treinando para correr uma maratona. Por si só já é algo duro. E depois do quilômetro 25, 26, quase no 30, eu me parava perguntando, mas eu vou continuar fazendo isso? Isso é irracional. Eu estou machucando as minhas pernas, as minhas articulações, eu estou forçando o meu coração. Inclusive na maratona do Rio, do qual eu participei, na meia maratona do dia anterior, teve uma pessoa que morreu de mal súbito. Em 2014, aqui em Mato Grosso do Sul, uma meia maratona, teve uma pessoa de Cuiabá que morreu de mal súbito. E aí você vem na sua cabeça, mas eu vou fazer isso, eu vou continuar fazendo isso, para quê? Para quem? Não é para não contar no júri que eu estava cobrindo. Mas você continua. E aí, no quilômetro 35, comecei a chorar. As pessoas que ficam apoiando, vamos, você vai conseguir. Por que eu estava chorando? Não sei. Para chegar no quilômetro 42, eu explodi numa alegria que, assim, honestamente, usando o que o doutor falou dos momentos marcantes, se igualou muito com a alegria que eu senti quando minha filha nasceu. Olha que interessante. Um ato de correr me deixou eufórico, alegre. Eu tenho as fotos, depois vou mostrar para Vossas Excelências, não aqui no jogo. E valeu tudo a pena. Valeu. No final, quando eu cruzei, e eu estava até... Acho que a senhora viu que eu estava cansado aqui. Eu estou cansado até hoje, porque as articulações, as pernas estão muito doloridas. Eu estou cansado até hoje e tal. Mas valeu a pena aquele sacrifício, valeu a pena tudo aquilo. Por que eu estou falando disso? Assim, e aí trazendo já o caso de hoje, quando eu comecei a estudar esse processo, que do ponto de vista objetivo ele é bem simples mesmo, eu falei, gente, o processo penal por vezes ele parece uma maratona, né? Você inicia, você vai tendo aquela dificuldade, vai se acostumando com o ritmo para chegar no final, você altera os ritmos, os ânimos, para chegar no final ter a linha de chegada. E aqui o júri hoje, ele é basicamente uma maratona para o Michael. Veja que o Michael, e aí também é engraçado isso, a própria doutora Camila me alertou. Rodrigo, quando ele foi ouvido na delegacia, ele disse que foi à casa dele depois dos fatos às 8 horas da manhã. Quando ele foi ouvido em juízo na primeira vez, ele falou uma informação diferente. Não, deixa ele falar. Ele sentou aqui e falou, e teve várias contradições no depoimento dele, principalmente no momento posterior ao fato que está sendo objeto de julgamento, que foi a morte do João. O que ele fez depois do fato? Né? E aí, primeiro, eu pedi até para a Camila colocar a foto dele lá, quando ele foi ouvido em juízo. A gente vê, né, uma pessoa angustiada, né? Quem leu aquele livro, O Processo do Kafka, ele
ele descreve bem a pessoa que está sendo objeto de persecução penal. Uma pessoa que ela está angustiada, ela está contra a parede, ela começa a fraquejar. E o sistema de persecução penal, isso não é maldade das pessoas que atuam, pelo amor de Deus, não entendam de forma contrária, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, para aqueles que perseguem a punição, que perseguem o autor do delito, para responsabilizar o autor do delito, para aqueles que perseguem, eles sempre terão um olhar, um viés um pouco mais negativo com relação àquele que é objeto do processo. O engraçado nesse caso, e aí coloca as folhas 5, que é a portaria. Portaria é o ato inaugural do inquérito policial. O inquérito policial é o documento que o delegado produz para obter informações, enviar ao Ministério Público, e o Ministério Público propor a denúncia. A data dessa portaria, isso está na página seguinte, nas folhas 6, ela é do dia 4 de abril de 2017. O fato é de 31 de março de 2017. Inicialmente, o primeiro documento oficial sobre esse processo, está nas folhas 7, foi registrado em 31 de março de 2017, às 2h18 da madrugada. Quem já tem a descrição da vítima, o João Carlos Benítez Fernandes, as folhas 7, está na 7, né? Tem o envolvimento do Jefferson Luiz Macedo, que seria uma testemunha, e da Nayara Correia Melo Metzger, que seria outra testemunha. Envolvimento autor a apurar, envolvimento comunicante não informado. E aí, a primeira informação sobre a autoria desse processo era: testemunhas relataram ainda que o autor do disparo foi um tal de Ivan, vulgo Manco, sendo que este trabalha em uma oficina mecânica do Vaguinho, Wagner. Então, a primeira informação sobre a autoria deste processo faz menção a uma pessoa de nome Ivan. Acontece que, algum tempo depois, aqui a gente não tem exatamente, mas ainda na manhã, houve uma complementação do boletim de ocorrência indicando que o autor seria Marquinhos e seu comparsa Luiz Fernando, ambos moradores do Recanto do Fortunóis. Então, no dia do fato, na madrugada do fato, a gente tinha essas duas informações que são conflitantes, que falava que era o Ivan, que falava que era o Marquinhos e o Luiz Fernando. Já no dia 4, as folhas 14, só para a gente guardar a memória do João, o João ainda vive hoje no corpo de outras pessoas, folhas 14. Olha só, ele os órgãos dele foram transplantados, então, eu não tenho a informação, obviamente, mas creio que o João ainda vive em outras pessoas que receberam seus órgãos. Talvez seja a única notícia razoavelmente boa desse processo. Afinal de contas, infelizmente, ele perdeu a vida, mas ele permitiu que outras pessoas tivessem o tratamento adequado. E aí, as folhas 19 continua tendo aquela mesma ocorrência da Polícia Militar indicando o tal do Ivan Manco. E as folhas 21 tem o primeiro ato de oitiva desse processo, que foi exatamente no dia 4 de abril de 2017, em que Michael Vinícius Pereira da Silva Esquimel, juntamente com o advogado Antônio Carlos Frazão Pinto, ele vai espontaneamente até a delegacia e apresenta, a grosso modo, não é todas as palavras, apresenta aquela história que ele contou aqui hoje. Quando eu falo que ele apresenta aquela história que ele contou aqui hoje, eu vou pedir, diferentemente do que foi feito pelo Ministério Público, eu peço o contrário. Nós não temos que nos atentar para os detalhes, mas para o caso principal. Qual que é o fato principal? Ele afirma que entrou em luta corporal com o Maicão, dá o nome completo do Maicão, houve um disparo por parte do Maicão, nessa disputa pela arma, que atingiu a vítima. Ele toma a arma para ele foge, depois ele vende a arma. Esta é a versão. Quando eu vi esse processo, quando eu vi essa versão pela primeira vez, eu já falei, opa, temos um problema aqui. Isso eu falei com ele, falei, tudo bem, Michael, tudo bem. Ele falou, doutor, quais são as minhas chances? Eu falei, Michael, eu preciso ser honesto contigo.
a versão que você apresentou na delegacia inicialmente é uma versão um pouco difícil de acreditar. Ela aliás, qual que é a parte difícil de acreditar? Que a arma caiu no chão, que ele pegou a arma e vendeu. Concorda? Porque a parte anterior, que é a parte que importa, é uma parte que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Entrou indo do corporal com o Maicão, a arma era do Maicão, e houve um disparo de arma de fogo efetuado pelo Maicão. Essa parte da versão dele é uma parte que não é inverossímil. Que não é inverossímil. Mais pra frente a gente vai perceber como as testemunhas se referem ao Maicão. Aliás, como até já foi dito aqui, Maicão que dias depois, talvez Vossas Excelências até tenham visto como eu vi à época dos fatos, essa notícia na internet. Um Uber estava dirigindo com 2 passageiros e as pessoas foram metralhadas, inclusive o motorista do Uber que ficou paraplégico. Quem que estava nesse Uber? Maicão. Não sei se é coincidência ou não, mas o fato é que esse Maicão, onde ele estava indo nessas épocas aí, ele causava morte, se não a dele, pelo menos de quem estava com ele. Teve a morte do João, teve a tetraplegia do motorista do Uber, teve a morte do próprio avô. E algumas pessoas falam que ele teria dado causa, ele teria matado um policial. Então, vamos combinar que a história Maicão armado para atentar contra ele, ela não é de todo inverossímil. A continuidade da história dele já parece um pouco algo estranho. Mas o fato principal, que é o que importa para o julgamento da causa, a versão que ele apresenta sobre o que se deu naquela noite, madrugada do dia 31 de março, ela é, vamos admitir, ela é perfeitamente possível. Aliás, ambas as histórias são possíveis. Ambas. E por que eu falo que ambas são possíveis? Porque efetivamente esse processo, eu preciso ser honesto com Vossas Excelências, este processo não traz uma prova concreta que confirme a história dele, esse processo não traz uma prova concreta que confirme a versão do Maicão que está no céu, ou no inferno. Desculpa, não sei cada um. Aliás, Deus sabe o que faz. Nós não temos nesse processo nem a prova concreta de que ele que portava a arma de fogo, que ele atirou, nem que Maicão portava a arma de fogo e atirou. Até por isso eu acredito que o Ministério Público tenha falado tanto na questão da confiança. E quando a gente fala em confiança, você acaba desconfiando do que ele fala por conta das contradições da versão dele. A versão que ele apresentou na delegacia, em juízo e aqui hoje, ela apresenta graves contradições. Mas aí eu peço novamente para vocês perceberem. As contradições são dos dados periféricos. Porque o dado principal, que é ele afirmar que era a vida dele que estava sendo atacada pelo Maicão, e que esse disparo foi dado pelo Maicão, que atingiu a vítima João, essa versão é retilínea, ela é única. Engraçado que ontem eu tive uma audiência na 5ª Vara Criminal de um processo de roubo, uma conveniência aqui em Campo Grande. Foi assaltado, uma pessoa entrou armada, rendeu a pessoa da loja, foi no cofre, pegou dinheiro e deu uma coronhada na cabeça do funcionário da loja e foi embora. A pessoa que sofreu a coronhada ligou para o patrão, ligou para a polícia. Ele disse, era um homem negro de estatura de 1,75 m a 1,80 m e de nariz largo. Essa foi a descrição que a vítima deu para a polícia não conseguiu localizar o autor desse crime. Só que o patrão, o dono da conveniência, muito inteligente, falou, opa, há poucos meses atrás, eu demiti um funcionário porque ele começou a se envolver com drogas e praticar pequenos delitos. E aí ele resolveu entrar no Facebook desse ex-funcionário. Chamou o funcionário dele que sofreu a violência e eles começaram a olhar o Facebook. E numa foto desse ex-funcionário, bingo! Havia a foto do ex-funcionário com outros 3 rapazes. O funcionário, opa! É esse rapaz aqui. É esse rapaz aqui que roubou a loja, que roubou a conveniência. O patrão perguntou, mas como é que você sabe? O delegado até perguntou, como é que você sabe? Ele estava usando a mesma bermuda no dia do roubo, ele estava usando a mesma bermuda na foto no Facebook. Eles pegaram o circuito interno da TV, da loja, e realmente a bermuda que o cidadão usou para praticar o roubo era a mesma bermuda que ele estava usando na foto do Facebook.
E aí o delegado foi e mostrou uma foto, era uma pessoa que já tinha antecedentes criminais, mostrou uma foto dessa pessoa que estava no Facebook. E o funcionário disse, é esse cara. Reconhecimento por foto de que era ele o autor do delito. Passado algum tempo, a polícia conseguiu localizar essa pessoa, ela foi processada. Quando ela foi levada na delegacia, ela confessa, não fui eu mesmo. Foi o fulano de tal, confirmando que era o ex-funcionário daquela empresa, e mais um terceiro, delatou um terceiro. E aí fomos para a audiência ontem, e essa vítima foi ser ouvida, o caso é de 2016. Então, 5 anos depois, a gente foi fazer a audiência. A pessoa que tomou a coronhada na cara, quando foi perguntada pelo promotor, você reconheceu o autor do delito? Ela disse, reconheci. Aí, o promotor não fez mais perguntas, eu comecei a perguntar, como é que foi esse reconhecimento? Foi pessoal, o delegado me apresentou ele. Eu falei, não foi por foto, eles não te mostraram a foto? Ele falou, não. O delegado me apresentou o réu, tinha outras 3 pessoas junto com ele, e eu reconheci ele. Ele descreveu esse fato, que o delegado teria apresentado 3 pessoas perfiladas, vivas, em carne e osso na frente dele, e ele teria reconhecido o réu. E eu insisti ainda, ele manteve firme, não, tem convicção. Tá bom. Obviamente que era impossível ele ter reconhecido pessoalmente o réu, porque o réu estava foragido, ninguém sabia onde estava o réu. Foi um reconhecimento por fotografia. Esse dado tão especial na vida daquela pessoa, era algo tão inusitado na vida dela, a ideia que nós temos é que ela lembraria de todos os detalhes, não é mesmo? Só que, na verdade, ela se confundiu. Na verdade, ela não reconheceu pessoalmente o réu. Reconheceu por foto. No final das contas, o próprio réu confessou, não fui eu mesmo. Ele foi condenado, inclusive. Eu não falei que o reconhecimento era inválido porque ele, na verdade, reconheceu por foto e não por pessoalmente. Mas o que eu quero mostrar é que até aquela pessoa que tem ótimas intenções, aquela pessoa que estava sendo ouvida que tem ótimas intenções, ela acabou se enganando por um detalhe muito expressivo, concordam? Reconhecimento por foto é uma coisa, reconhecimento pessoal é outra completamente diferente. Ela é mentirosa? Não. Isso é um evento chamado falsas memórias que nós podemos ter, e que é muito bem explicado nesse livro Subliminado, Leonardo Milodinow, que foi orientação, inclusive, do Dr. Douglas para eu ler. Professor, ele é mestre, meu mestre. Eu vou ler só bastante, eu precisaria ler bastante, mas o que aconteceu, basicamente a história, um professor de psicologia e neuropsicologia alemão, Milstenberg, ele era doutor em psicologia fisiológica, fisionomia, ele foi viajar, assaltaram a casa dele, e aí ele como era um cara metódico e minucioso, ele fez quase uma fotografia mental de tudo que foi levado e tal. E aí, quando ele foi depor, tempos depois, ele prestou um depoimento, e o depoimento, em juízo, vamos falar assim, não condizia com o que ele havia dito na época que ele foi na delegacia. Ele acrescentou coisas, ele esqueceu de coisas que ele não colocou, e ele ficou intrigado, falou, poxa, como que eu, que sou um cara metódico, tive esse lapso de memória? E aí, ao estudar as questões, enfim, ele coloca o seguinte, assim, conceitos chaves que muitos pesquisadores agora acreditam corresponder à maneira como a memória realmente funciona. Primeiro, as pessoas têm uma boa lembrança dos aspectos principais dos eventos, mas uma má lembrança dos detalhes. Segundo, quando pressionadas pelos detalhes não lembrados, mesmo pessoas bem intencionadas, fazendo sinceros esforços para ser precisas e sem querer, preenchem os detalhes inventando coisas. E terceiro, as pessoas acreditam nas lembranças e inventam. Eu lembro onde eu estava no dia 11 de setembro, que é o macro, que foi o grande evento, o 11 de setembro de 2001, eu lembro onde eu estava. Eu não lembro, eu posso me enganar, por exemplo, com as pessoas com quem eu conversei naquele dia, ou naquele momento, entendeu? Eu lembro, por exemplo, do Guilherme Ornelas, que hoje é defensor popular de Roraima, que ele trabalhava no mesmo lugar que eu, a gente conversou sobre esse fato. Eu lembro que eu conversei com ele sobre o fato na hora que aconteceu. Eu lembro que eu conversei com a minha chefe, a doutora Dilma, que foi logo na hora que a gente estava prestes a fazer uma audiência. Mas, alguns outros detalhes, eu não vou lembrar. Mas se eu tentar me esforçar por lembrar, essas lacunas no cérebro, o nosso cérebro ele tem uma questão interessante. O nosso cérebro não gosta de lacunas.
quando eu estou olhando para você e eu tenho a visão completa da sala, na verdade, as imagens que estão de fora, que não são focadas, elas são preenchidas pelo cérebro, de modo que nós temos a completude da situação. A memória é a mesma coisa. Você, por mais que você queira lembrar de tudo, você não vai conseguir. E isso pra gente é terrível. Então o que o cérebro faz? Ele preenche essas lacunas. Principalmente quando tem alguém ainda revivendo a memória, ou sugerindo a memória. Então, veja bem, eu não vou dizer que ele especificamente quis mentir aqui hoje ao se contradizer nos aspectos anexos da história que ele contou. Pode ter sido uma falsa memória. Pode ter sido uma falsa memória. Mas eu repito, e aí com base nesse ensinamento mesmo do subliminar, os detalhes são passíveis de erro. A questão principal, aquilo que realmente importa, você vai se lembrar, que é o evento que ele sempre narrou de mesmo modo. O evento em que ele sofre um ataque, em que ele luta pela própria vida, em que o disparo é efetuado não por ele, mas por Maicon, porque ele não portava arma nenhuma. Então esta é a versão que ele sempre apresentou de forma retilínea. E aí, trazendo a palavra confiança de novo. Qual dado tem mais grau de confiabilidade? Esse detalhe. Porque este é o ponto principal. Os detalhes anexos, invariavelmente, ele vai contar de um modo diferente. Se vocês forem convidados a descrever a experiência que vocês estão tendo hoje aqui no Tribunal do Júri, vocês vão descrever de uma forma. Daqui 6 meses, de uma forma completamente diferente. Só espero que não esqueçam que eu sou torcedor do Galo, que o Galo vai ser campeão brasileiro. Porque se falarem que eu sou cruzeirense, aí é má fé. Aí eu garanto que é má fé. Mas, de um modo geral, vocês vão lembrar desse dia de hoje, pelo menos dos pontos objetivos. E os detalhes vão escapar. Se vocês tentarem recuperar os detalhes, muito naturalmente, o cérebro de vocês vai fazer vocês preencherem essas lacunas. Mas, como eu disse inicialmente, este não é um processo em que a gente, na verdade, tem que avaliar qual versão é a verdadeira. Aliás, o ideal seria que nós conseguíssemos provar qual versão é a verdadeira, a versão que ele apresenta ou a versão do Maicon. Porque o Maicon, quando ele é ouvido na delegacia, ele fala uma versão contrária. O Dr. Douglas até coloca um link muito importante. O comportamento dele parece de vítima, porque, afinal de contas, acontece o evento do disparo de arma de fogo, ele com medo, tremendo de medo, ele se homizia na casa da vizinha de fundo, que é a dona, qual que é o nome dela mesmo? Patrícia. Esse é um comportamento de quem está sendo perseguido mesmo. Mas eu posso justificá-lo, por exemplo, ao compreender que quem ficou, no final das contas, com a arma em punho foi esse rapaz. Ele nem nega isso. Ele nem nega isso. Se eu tenho a intenção de matar o Luciano que está ali, pelo amor de Deus, eu nunca vou fazer isso. E ele toma a arma de mim, eu vou correr dele, eu vou ficar com medo dele, óbvio. Afinal de contas, eu tentei contra a vida dele. Ele quer se voltar contra mim? Claro que ele quer. Eu vou fugir dele, é uma reação normal. Então, repito, ainda que o Maicon estiver dizendo a verdade no que diz respeito a estar em fuga para a casa da Patrícia, é plenamente justificado pelas circunstâncias. Inclusive porque ele estava bêbado e estava eufórico. Eu não sei se ela usou essa palavra eufórico, mas ela fala bêbado e doidão na hora dos fatos. Mas então, talvez o que fosse a bala de prata desse processo, quando a gente fala bala de prata, a gente quer dizer que é aquela prova irrefutável, né? A bala de prata desse processo, e olha que questão interessante, a bala de prata desse processo se chama Luiz Fernando. Folhas 44. Porque dentre todas as pessoas, e é muito interessante isso nesse processo, o Michael falou que foram em torno de 150 pessoas que estavam presentes na festa. Ainda que não seja esse número, que sejam 50 pessoas, fato é que até pessoas próximas, que estavam próximas no sentido de distância, próximas da vítima e próximas dele e do Maicon, essas pessoas não souberam precisar quem atirou, exceto Luiz Fernando Eugênio Verón. Luiz Fernando Eugênio Verón, que as folhas 44 afirma que viu esse rapaz efetuar. Aliás, não é o Luiz Fernando, não, falei errado, é o Jean. Desculpa.
Deixa eu ver aqui. É o Jean Carlos Corrêa de Brito. Falei o nome errado. Na verdade, esse aqui é a testemunha que foi acompanhado. O Luiz Fernando é o que foi acompanhado do Antônio Carlos Frazão, advogado, no dia dos fatos. Cadê a do Jean? Qual que é a página do Jean? Só para eu... Ah, tá aqui, ó. Aliás. 48. 40 aí? 48, obrigado, doutor. Ah, doutor Carlos, ó. Folha de 48. Este é o depoimento de uma pessoa, de uma testemunha presencial, que afirmou que esse rapaz efetuou o disparo de arma de fogo que acertou o João, a vítima fatal desse processo. Então, a gente tem duas versões e tem uma testemunha presencial que corrobora a versão do Maicon, que ele seria o autor dos disparos. Antes, ele foi ouvido, olha, no dia 11 de abril de 2017, mas antes de a gente analisar esse depoimento dele, eu quero chamar a atenção para Vossas Excelências, e aí que está a grande dificuldade. Volta de novo, por favor, na folha 5 desse processo. Eu falei para Vossas Excelências que a portaria é o ato inaugural que inaugura o inquérito policial. Olha que interessante. A data desse documento é 4 de abril de 2017. Olha o que a delegada escreve. Ela conta primeiro que o João Carlos David Fernandes foi atingido por um disparo de arma de fogo. E aí... Não. Para. Uma testemunha ocular que não quis se identificar informou a genitora da vítima que os autores seriam Marquinhos e os comparsas desse Luiz Fernando. E aí, ela indica como testemunha o professor Márcio, Daiane e Ricardo, desce. E aí, quem se apresenta? Michael Vinícius Ferreira da Silva. Com base no que ele fala, e com base nessa testemunha anônima, ela indicia ele. O que é o ato de indiciamento? O ato de indiciamento é um carimbo que a autoridade policial dá numa pessoa. Ele fala, olha, você está indiciado, pum, você é suspeito. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Primeiro que ela não acredita na versão dele. Ela não acreditou na versão do Michael e já carimbou ele como suspeito. Veja, ela descarta a versão dele, de que seria o Maicon, embora, obviamente, intima ele para ser ouvido, e já carimba nele o carimbo de suspeito. E mais, deixa eu ver de novo. Ela coloca Marquinhos e Luiz Fernando. Talvez este seja o motivo até pelo qual o Luiz Fernando, que foi a testemunha que foi a favor dele, vá acompanhado na delegacia no dia 7 de abril pelo mesmo advogado. Porque embora a delegada não carimbasse nele a qualidade de suspeito, na portaria inaugural já cita o nome dele como sendo uma das pessoas responsáveis por esse fato. Olha que interessante. Estava com medo de ir na delegacia, obviamente. Vai com o delegado. Vai com o advogado, que no caso é o advogado dele. E aí temos então essa questão. E aí são dois depoimentos, né? O depoimento do Luiz Fernando, que salva ele, vamos falar assim, que seria a bala de prata em favor dele, mas tem essa circunstância, que ele também estava sendo suspeito de um certo modo, embora não tenha sido indiciado, foi com o advogado inclusive. E tem o depoimento do Jean, que é a bala de prata do Maicon. Só que quando chega em juízo, como muito bem dito pelo Dr. Douglas, aquela confusão. Ele muda de versão. Eu vou pedir para Vossas Excelências ouvirem, assistirem o depoimento dele, para a gente entender como foi essa mudança de direção do depoimento dele. Esse é o rapaz, é o Jean, que é a bala de prata em favor do Maicon. Você tem um parentesco com o São 29 minutos de depoimento, eu vou abreviar o discurso. Pode. E acontecia assim, dele fazer esse tipo de comentário contigo? Tem fulano. Ele está falando do Maicon. Quem que é o Maicon? Pode dar. Não está querendo me pegar, tô com medo.
Ele já. Ou foi a primeira vez que ele já foi? ameaçou já de matar uma pessoa, já falou pra mim que queria matar essa pessoa. Tá bom. Ele está dizendo, está contando que o Maicão já tinha inclusive ameaçado de matar uma pessoa. E nesse dia, vocês chegaram lá, pelo que você contou, vocês ficaram mais ou menos Eles chegaram juntos na 2 festa. horas, 2 horas e meia. tranquilos. Aí quando ele começou a dizer que teria uma pessoa querendo bater nele. E, Teria uma pessoa olhando pra ele. e depois que isso foi pelas 2 horas quando ele começou a dizer isso. E quanto tempo ele ficou com essa preocupação até ele resolver ir embora? Você lembra? Você tem uma ideia? Ainda tomou. Nós comprou um copo, aí no segundo copo ele já passou o copo pra mim e falou: tô indo embora. E já saiu, já foi pro portão já. Aí nisso, na hora que ele já foi pro portão, eu dei de costas e comecei conversando com o outro menino que tava comigo. Aí nisso já começou a confusão, de repente já ouvi o tiro já. E já saí correndo. Quando você viu, o tiro já foi no portão. Isso, o tiro foi no portão. Entendi. E esse tiro foi dado pelo Maiquinho. Não sei. No teu depoimento na polícia, você afirma que foi o Maiquinho que deu. Eu afirmo que foi ele que o Maicon tinha falado que tinha tentado não, que queria tentar matar ele, né? Só que não falou que era ele que estava lá na festa. Não quis me dizer. Ele falou que tinha uma rixa com o tal de Maiquinho, só que ele nem sabia que era o mesmo que estava lá. O Dr. Douglas começa a perceber a contradição, porque ele foi taxativo na delegacia dizendo que foi o Maiquinho, e aquele já falou, não sei se foi o Maiquinho. E aí, olha a advertência do Dr. Aloysio. Aí o Dr. Aloysio começa a explicar para ele. Ambos estariam usando casacos semelhantes. Então, testemunho, é o seguinte. Jean, né? Isso. Foi identificada uma contradição no seu depoimento, onde o senhor afirma categoricamente na polícia que viu o autor do crime, que é o Michael, atirar na vítima. E, no entanto, aqui em juízo o senhor está dizendo de forma diferente. Então, o que eu tenho a dizer ao senhor? Faltar com a verdade em juízo é crime de falso testemunho, enseja processo, até condenação, inclusive a pena é aumentada. Então, nesse caso, compete ao juiz esclarecer o seguinte, que é possível o senhor ser processado caso esteja mentindo. Então, o que nós queremos saber? Qual que é a verdade? Aquela dita na polícia? O senhor viu o acusado atirando na vítima? Ou não? Então, o senhor tem esse direito de desdizer, né? Caso esteja faltando com a verdade também. Que às vezes o senhor mentiu lá na polícia e está consertando hoje. Então, compete a mim esclarecer o senhor, porque o que o senhor disser, a gente vai averiguar depois se é verdade ou não, e aí pode gerar um processo por falso testemunho, tá? Mas o senhor tem essa oportunidade de desdizer caso esteja faltando com a verdade aqui. E aí o senhor fica livre de processo, tá? Então o doutor vai formular a pergunta novamente de uma forma mais assim, prática, para o senhor entender, aí o senhor responder, vai ficar consignado, tá bom? Certo. Então eu vou reformulando a pergunta, senhor. Depois que o seu amigo Maicão saiu, o senhor chegou a presenciar o Maiquinho sacando da arma e efetuando disparos na direção dele, que acabaram por acertar outra pessoa? Não cheguei a ver ele sacando. Eu cheguei a falar isso, que eu vi ele sacando por causa do meu amigo. Porque ele já tinha me falado que queria matar ele, que eles tinham uma briga antigamente.
Só que nisso eu nem pensei que ia dar uma coisa. Aí eu falei que vi o Maiquinho sacando por causa do meu amigo. Porque eu não queria problema com nenhum dos dois, entendeu? E quem me colocou colocou eu como testemunha foi o Maicon. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, o senhor não está confirmando o depoimento dito na polícia. Isso. Ou seja, disse lá porque ouviu de outra pessoa, de quem mesmo? Ouvi do Maicon. Como é que chama? Maicon. Maicão? É o próprio acusado? Não. É outro? É o... Outra pessoa? É. Tá. Então você afirmou na polícia que viu o acusado atirar, mas na verdade foi com base no que o outro falou. Que meu amigo falou. Então você não confirma o depoimento na polícia, é isso? Isso. Tá, o doutor pode prosseguir com as perguntas. Senhor, Perceberam? A testemunha de prata do Maicão afirmou em juízo, depois de advertida de que mentir é crime, que na verdade aquela versão que foi dada na delegacia não corresponde à realidade. Ele não viu aquilo que está escrito na delegacia. Que na verdade, a pedido do Maicon, ele apresentou aquela versão e agora ele estava corrigindo na delegacia. Veja, ele foi advertido. O juiz falou, olha, mentir é crime. E ainda assim, ele desmente e mantém. O juiz pergunta, qual versão é verdadeira? Delegacia ou aqui? Aqui. Coloca seguinte depois. Há uma insistência com ele para explicar por que ele estava fazendo isso. e foi o Maicon Alves Marques que pediu para que o senhor dissesse Que o Maiquinho tentou atirar contra ele. que o Maiquinho tentou atirar contra ele. E o senhor obedeceu. É aquela questão, porque ali ele está, não é uma questão, igual eu já falei no início, não é uma questão periférica, é uma questão central. Ele viu ou não viu essa pessoa atirar? Não, ele não viu. Não, ele não afirmou que viu isso. E assim, igual o doutor Douglas mesmo disse, esse processo ele carece, ele tem uma crise de confiabilidade, uma crise de credibilidade, porque os atores desse processo não são bobisca, vamos falar assim, eu falava lá em Minas. Não é bobisca. O rapazinho aqui cheio de antecedentes. Embora até goste do jeito que ele fala, porque ele pagou tudo que ele fez. Aliás, pelo tanto de coisa que falou que ele fez, era para ele estar preso, né? Não, você viu que as acusações geraram pena de prestação de serviço, pagamento de multa, um pouco de pena de prisão, todos por crimes praticados sem violência contra a pessoa. Embora nós não tenhamos os antecedentes do Maicon, nós sabemos, e aí, por exemplo, vocês podem ver as folhas 118, o boletim de ocorrência que narra o assassinato do Maicon. Que na verdade o Nelson Miyashiro era o condutor do Uber, foi vítima, o Maicon Alves Marques, vítima fatal, o Reinan Felipe Alves de Oliveira, vítima fatal. Eles pediram um Uber para fazer, não faço ideia o que, e aí perseguiram eles. E aí na página 119 tem aqui os projéteis, a quantidade de projéteis que foram despejados contra esses rapazes. As folhas 120, a descrição do histórico da ocorrência. A vítima Nelson Miyashiro foi atingido por 3 disparos no rosto, ombro e costa, sendo socorrido consciente para a Santa Casa de Campo Grande. Segundo populares, os autores estavam em um veículo Fox dourado quando 4 elementos de uma moto preta tornado com 2 elementos de uma caminhonete preta Hilux, não sendo informado o número de passageiros nem as placas dos veículos. A vítima
o Miyashiro informou aos policiais que não conhecia as vítimas fatais e que apenas estava fazendo corrida para os mesmos mediante o aplicativo Uber. É o segundo caso em menos de um mês que esse Maicão se envolve numa ocorrência e que há, no caso, vítimas não visadas que acabam morrendo. Isso diz muito da personalidade dele, e aí a gente confere o depoimento das demais testemunhas, quando dizem sobre a personalidade dele. Afinal, quem que era esse Maicão? A pessoa que homenageou ele na casa, a dona Patrícia. Nome completo da senhora? Patrícia dos Santos Padilha. A senhora deu um parentesco com o acusado Michael Vinícius ou com a vítima João Carlos? Não, Conhece o acusado aí? não. E com Vila também e a família, né? Sim. Você poderia passar pra gente sobre a pessoa do Maicão? Como é que ele era visto pelo pessoal ali na região? O Maicão. Agressivo. Pelo que eu mesmo já presenciei, agressivo. Ele era muito agressivo? Uhum. Certo. Você utilizou o termo aí que quando o promotor perguntou para você, quando você encontrou ele lá embaixo da cama do seu pai, você falou que, entre aspas, ele estava doidão. Na sua visão ali, ele estava bem de bêbado, ele estaria aparentemente sobre efeito de algum entorpecente também? Ou só Bêbado. bêbado? É, Muito bêbado? muito bêbado. As palavras dele já estavam tortas? Torto, mole. Certo. Você viu se ele estava machucado, estava sangrando, alguma coisa assim, não? Não, Não? não, Não tinha nenhum ferimento? não. Só para você ver, na delegacia ela fala que viu ele com ferimento no joelho. Ali ela já fala que ele não tinha ferimento nenhum. É um detalhe relevante para a gente entender o teu depoimento? Acredito que não, é um detalhe anexo que não explica muita coisa. Você sabe se ele tinha rixas lá pelo bairro também? Se já havia notícias de outras pessoas que tentavam matar ele, ou ele tentou matar outras pessoas? Não. Você não tinha Eu conhecimento? não. Certo. Eu não me tô. Você sabe se do que ele morreu, se ele morreu e do que? Sim, tiro, né? Alguém matou ele. Alguém matou? Isso foi quanto tempo depois, você sabe, depois dessa situação? Não. Essa situação foi a mesma, o vô dele que buscou ele, foi o mesmo? Agora, coloca o depoimento do João Vitor Rodrigues, que também traz um pouco do histórico violento do Maicão. Nome completo do senhor? João Vitor Rodrigues da Silva. Tem quantos anos, João? 16. Tudo bem? Bom, Estuda? estudo. Faz o quê? Hã? Então, como se alguém estivesse saindo e arrumou confusão na saída. É isso. Você conhece o Maicão ali já da região já há muito tempo? Uhum. Não muito tempo, eu conheci ele de lá. Certo, beleza. Pelo que você conhece então, como é que era a pessoa do Maicão lá na região? Ah, ele gostava de bater nos outros, né? Ele já bateu em vários amigos meus já, mãe. Então tomou o celular até dos amigos meus lá. Então era uma pessoa meio prevalecida lá na Ele região. era folgado, ele gostava de zoar os outros mesmo. Então, diante dessa atitude, então, você sabe se ele tinha bastante rixa lá com o pessoal? Tinha, sim, tinha. Muitas pessoas. Você sabe, se você souber mesmo, se porventura ele andava armado lá também pela região? Não dava, porque uma vez ele já contou, uma vez eu tava com um amigo meu no campo, nós tava soltando pipa. Aí ele não gosta desse guri por causa que esse guri ficou devendo dinheiro pra ele, porque ele bateu no guri, o guri falou que não ia mais pagar. Ele pegou e deu 2 tiros pro alto. Esse Maicão. O Maicão deu 2 tiros pro alto. Lá no campo, um monte de criança, um monte de gente. Ele passou e falou que se eu não me pagar, eu vou te matar. E deu 2 tiros pro alto. Você sabe se o Maicão tá vivo? Não, ele tá morto. Você sabe como é que foi essa situação, o que aconteceu, por que morreu? Ele matou um policial. Com a mesma arma que ele atirou no guri lá no campo lá. Ele matou um policial com essa arma aí, daí eu acho que não sei quem, não posso ter quem matou ele, não sei. Nessa mesma situação aí, sabe se o vô dele também entrou nessa confusão? Eu vou dele também, deu um tiro no policial também. Sem mais perguntas, Silêncio. Bom, E por último, Em o resumo, depoimento do Luiz Fernando, que seria aquela pessoa que foi acompanhada do mesmo advogado do acusado na delegacia. Ele foi ouvido em juízo também.
Nome completo do senhor? Tudo. Contar pra gente como é que foi? Eu cheguei cedo já, daí tava começando a festa já, daí tava o Maicon, o Michael, e tava o outro Maicon, que era o vulgo Maicon. Aí o outro Maicon já tava olhando já pra esse Maicon, pro Maicon, o Michael já com segundas intenção já, né? Daí a gente já viu já, daí eu falei pro Maicon Michael, eu falei, você não vai embora, pô. Aí ele falou, não, fica aí. Aí foi onde que o outro... Quem que o senhor falou que já chegou e ficou encarando? O outro Maicon. Que o senhor chama de Maicão. É isso. O Maicão é o que deu tiro. É isso. Aí é onde esse Maicão veio e já veio pra cima desse Maiquinho, esse Maicon, Michael. Onde começou a emboleira já. Mas o Maicon tava com, acho que 32, não sei. E onde foi que eles se embolaram no soco ali, no meio da festa ali, disparou o tiro no rapaz lá. Entendi. Então, pelo que você está contando, quando o senhor chegou, o Maiquinho já estava? Tava já. O senhor estava junto com a mesma turma com ele? Não, eu tinha chegado depois. Ah, Quando eu sim. cheguei já vi todo mundo lá. Foi? Quando eu cheguei já tava todo mundo. O já. Maiquinho era conhecido seu? Isso, o Maicon também. Os dois eram conhecidos? Os seu? dois. Mas o senhor estava em alguma das turmas? Não, nenhum. O senhor estava separado? O senhor só Tava viu? separado, Só eu vi viu. tudo. E o senhor percebeu que quando o Maicão chegou, ele já passou a olhar meio estranho já. pro Maiquinho. Já. E o senhor percebeu que ele estava com 32. Uhum. E depois disso acabou acontecendo um entreveiro Dos dois. Entre os Onde dois. saiu o disparo que pegou no rapaz. e no meio desse entreveiro saiu o tiro Verdade. que atingiu Ali o outro, o João. o João, né? Uhum. Entendi. O senhor chegou qual que era a distância que o senhor estava nesse entreveiro? Tava uns 20 metros, 30 metros. Ele não tava muito longe não. Daí eu já tava perto do muro, que logo eu pulei o muro. Entendi. Do que era esse entreveiro deles? Por quê? Então, aí é os dois, né? Eram os dois, né? Não sei qual que eu... Você falou que conhecia tanto o Maiquinho como o Maicão. Verdade. Você poderia repassar pra gente como é que era a personalidade dele nos bairros ou no bairro onde ele morava? Do Maicão? O Maicão era aquele cara meio estouradão, né? Meio, como se diz, atrevido, né? Quando ele ia lá na vila lá mesmo, assim, ele queria procurar os outros, né? É desse jeito aí. Certo. Você teve conhecimento se porventura alguém alguma vez já tentou matar esse Maicão anteriormente, essa situação? Eu já ouvi falar já, que ele tinha bastante, como se diz, guerra, né? Com outras pessoas? Outras pessoas. Certo. Você sabe se ele... Sabe que ele morreu, né? Sei, Sabe sei. como é que ele morreu? Então, até mesmo ele foi porque ele matou um polícia, né? Matou um polícia. Certo. Você falou que quando chegou lá, tanto o Maiquinho como o Maicon já estavam lá. Assim que você conversou ali com o Maiquinho, você chegou a ver ou ele falou alguma coisa pra você que ele estava armado, não? Não, eu vi de longe. Eu já vi ele assim, porque quando eu conversava um pouco com o outro, aí eu nem fui no Maicon, eu fui no Maiquinho conversar com o Maiquinho, eu vi que ele chapou mesmo assim, ele que tirou assim, pagando assim na cintura, assim, daí eu vi, daí eu já falei pro Maiquinho já. Entendi. Então quem tava com a arma então era o Maicão. É, verdade. Certo. A hora da confusão, você chegou? É um depoimento que acaba sendo neutro, mas coloca do Ricardo de Souza Silva, 5h30. Ele não viu os disparos acontecendo. Nome completo? Ricardo de Souza Silva. Ricardo de Souza Silva. O senhor tem parentesco com o acusado? As perguntas, muito obrigada. Dada a palavra para a defesa. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Ricardo, lá no seu depoimento na delegacia, que você fez das folhas 31 dos autos, você informa que quando você chegou, você ficou ali próximo ao portão de entrada com a loira, certo? Certo.
naquele momento ali, que você falou também que ela não tinha revista, ela só foi encarregada de pegar os ingressos. Você, em algum momento ali, você viu ela abordando alguém com uma arma de fogo ou impedindo a entrada de alguém que estaria entrando com arma de fogo? Não, pela minha visão não. Você viu alguém mostrando alguma arma de fogo antes dessa confusão? Também não. Depois que saiu esse disparo, você chegou a ver o rapaz que está aqui, que é o suposto autor? Não vi ninguém, só vi o pessoal correndo. Certo. Você falou também que você conhece o Maicon, que o apelido dele é Maicão. Beleza. Confirma que o apelido dele é Maicão mesmo? Certo. Esse bairro seu que você mora e o bairro qual ele morava, a divisa deles é ruas ou é muito longe um do outro? Da sua casa até onde ele mora? Onde você via ele normalmente? Que eu trabalho no Rio Sul, eu vi ele por Alto do Rio Sul, né? Certo. Mesmo que você não conhecesse ele pessoalmente, você tem conhecimento de como é que era a fama desse Maicão lá? Se era uma pessoa violenta ou que se envolvia em confusões? Ou você não tinha nenhum conhecimento sobre a pessoa dele? O pessoal que é confusões, né? Confusões dele. Esse Maicão? Um rapaz que tinha bastante confusões na região. Se tem mais perguntas, Sinésio? Então, pessoal, veja, a gente tem, então, num primeiro momento, olha que interessante, a culpa que foi estabelecida, ou a sombra que foi estabelecida sobre esse rapaz, ela é provocada pelo ato dele ir na delegacia explicar o que aconteceu. Num ato... Michael Vinícius Pereira Num ato de coragem, num ato de sinceridade, como que a gente interpreta essa conduta dele? Porque, veja, embora uma denúncia anônima falasse de Marquinhos, a autoridade policial não sabia de ninguém. Ele se apresenta no dia 4. A partir dali, por conta da versão que ele apresenta, não pelo que o Maicon falou, não porque outras pessoas falaram, mas pela própria versão dele, a autoridade policial coloca a sombra e dá dúvida sobre ele. E aí, a gente chega aqui no momento crucial desse julgamento, sem uma testemunha ouvida judicialmente, que tenha afirmado que foi ele que disparou o tiro que acabou ceifando a vida do João. Não há uma testemunha nesse sentido. Nenhuma. A gente tem uma versão dele, cuja parte, principalmente posterior, ela pode ser até inverossímil. O Dr. Douglas até disse aqui, ele pode até não ter vendido essa arma, pode até ter jogado fora. Aliás, para ele era muito mais fácil chegar na delegacia então, e aí eu vou falar, mentir, e falar, eu não sei de arma nenhuma. Afinal de contas, ninguém viu ele com arma, nenhuma testemunha disse que ele estava com a arma. Ele se propôs a maratona porque, no fundo, ele acredita que ao final dela, a justiça vai ser feita, ele vai cruzar a linha de chegada e ele não vai ser condenado. E aí, não é nem porque vocês acreditam nele, é porque efetivamente não há uma prova sequer contra ele. Não há uma prova sequer que afirme que ele é o autor do disparo. Não há um depoimento sequer. O único que haveria por parte do Jean foi desmentido taxativamente em juízo. O doutor Luiz ainda falou, olha, se o senhor estiver mentindo, o senhor vai ser processado por falso testemunho. O Ministério Público até pediu aqui hoje que ele seja processado por falso testemunho. Mas ele ainda assim manteve em juízo, e aí vocês viram o depoimento, vocês ouviram e viram ele falando, não, o que eu falei na delegacia não aconteceu. Melhor dizendo, eu não vi aquilo que foi descrito na delegacia. Eu não vi aquilo. O outro depoimento que seria do Maicão, que é um depoimento como o dele, é um depoimento que a gente tem que ver com temperamentos, porque são partes interessadas no caso. Afinal de contas, ambos estavam com desavenças. Embora ele tenha se homicidiado debaixo da cama, ele também não procura a autoridade policial para dizer, esse rapaz tentou me matar. Percebem? Maicão não vai até a autoridade policial dizer, Maiquinho tentou me matar. Não. Primeiro ele se homicia debaixo da cama, assustado, com medo, foge e depois vai à delegacia porque é intimado para tanto. Porque ele informa
quem participou da briga, da confusão, que resultou, infelizmente, na morte do João. Ele que espontaneamente vai, ele que espontaneamente cruza a linha de largada da maratona, e aí está já há alguns anos com o processo nas costas, carregando o processo nas costas, e agora a linha de chegada está ali. Com todo o respeito que eu tenho pelos órgãos de percepção, pelas pessoas que trabalham e com vossas excelências, eu não considero razoável, lógico e razoável que o sistema de justiça criminal vá punir, vá tirar a liberdade desse rapaz sem uma única testemunha que afirme que ele tenha efetuado esse disparo de arma de fogo. Não há uma única. Pois a única que falou desmentiu posteriormente em juízo. Já há uma outra, que a gente tem que até ver com temperamentos, eu admito isso também. O Luiz. Luiz fala que viu Maicão com arma de fogo. Então, nessa balança probatória, embora a bala dele não seja de prata, eu entendo que ela é superior ao sentido contrário. Não há provas para uma condenação contra esse rapaz. Não há indicação, não há um depoimento sequer. As pessoas estavam na festa, amiga da vítima, amigo da vítima, estavam próximas delas e não viram quem atirou. E a gente tem uma testemunha presencial que diz que ele não atirou, que na verdade foi o Maicão, e tem uma segunda testemunha presencial, amigo do Maicão, que diz, não, eu não vi esse rapaz atirar. Como dito, é uma questão de confiança, mas a confiança para absolver, e olha que interessante isso, nesse ponto o papel do juiz, o juiz às vezes fica de mãos atadas. Você precisa ter certeza, convicção para condenar. Tem que ser uma confiança diferente. Não uma confiança do dia a dia comum que não precisa de prova. É uma confiança fundamentada em prova robusta, em prova direta. Para absolver, ou seja, na dúvida, você tem que absolver. Porque o sistema penal, o sistema que tira a liberdade das pessoas, ele tem que ser baseado numa certeza, numa fonte segura de provas, sob pena de qualquer pessoa estar em risco de perder a liberdade, bastante para tanto que nós não aperfeiçoemos nossos métodos de investigação ou nos contentemos com prova frágil, e é isso que a gente precisa evitar também. Então o julgamento aqui hoje, além de tudo, ele é importante por isso. Porque ao final daqui, se ele for condenado e vocês tiverem que responder que condenaram ele porque não acreditaram na palavra dele, é porque o nosso sistema penal está muito errado. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem nele. Estou pedindo para vocês perceberem que não há provas que permitam um convencimento em sentido contrário, de que ele foi o acordo devido. E aí, nesse ponto, e aí pedindo também um voto de confiança, já que foi tão falado na confiança aqui, lembrem-se disso. Ele se apresentou à autoridade policial. Ele traz o que aconteceu para a autoridade policial, e não o contrário. A autoridade policial, até o momento que ele aparece, não tinha absolutamente nada. Tateava no escuro, não sabia de nada. Ele se coloca no local, ele apresenta o que aconteceu, ele indica os atores que participaram daquele evento triste. Ele não fugiu da responsabilidade dele. Ele resolveu dar o primeiro passo na linha de largada, e agora eu espero que nessa linha de chegada, vossas excelências absolvam o acusado. No quesito referente à autoria, ele é o autor dos disparos? Não, a gente não sabe se foi ele. Não há provas de que foi ele. Não há provas de que foi ele. Simples assim. Percebem? Se passarmos dessa fase, no quesito absolutório genérico, como o juiz pode fazer, o jurado absolve o acusado? Sim, porque não existe prova suficiente para uma condenação. Não há prova, racionalmente falando, não há provas suficientes para uma condenação. As contradições apresentadas por ele são paralelas que nada dizem respeito ao fato principal, que, por óbvio, não servem para nos convencer do que aconteceu efetivamente naquela triste noite do dia 31 de março. Obrigado pela atenção. Peço, por favor, que avaliem com carinho esse caso e percebam essas circunstâncias. Não basta confiar ou não nele, mas é preciso confiar nas provas que foram produzidas. E essas foram escassas e não identificaram que ele seria o autor dos disparos. Portanto, absolvam o Michael. A defesa pede, por favor. Obrigado. Excelência. Sim.